antes de te despedir, avisei 3 vezes. Eu vendia muito, mas fazia alguns feridos pelo caminho. Mas se o elemento puser em causa a equipa, tem que sair fora. Hélder, obrigado por me teres despedido. Eu não tenho um plano B, só tinha um plano A. E o plano A era ter sucesso. Eu concordo contigo, mas discordo. Será que nós, para atingirmos o sucesso que queremos a nível financeiro e profissional, temos que fazer só aquilo ou devemos fazer só aquilo que gostamos? É fazer aquilo que tem que ser feito. Nós somos capazes de tudo. Agora, aquilo que nos limita são as nossas crenças. Junta-te a 5 milionários, vais ser o 6. Junta-te a 5 pobres, vais ser o 6. Exatamente. Ou seja, Exatamente, que é para a introdução. Not creepy. Muito bem, cá estamos nós no terceiro podcast Em Frente ao Caminho e hoje tenho o prazer de estar aqui acompanhado pelo homem que me despediu em 2009 e o homem que me contratou também em 2009. Portanto, obrigado aos dois por estarem aqui hoje. Eu acho que à terceira tinha que ser um podcast especial e, portanto, já tínhamos falado, quando estávamos a criar o podcast, que o Hélder tinha que ser convidado, até porque eu nunca te agradeci. Hélder, obrigado por me teres despedido. não tens que agradecer. Obrigado. Obrigado. Foi um gosto. Mas eu não estou a dizer isto com qualquer sarcasmo. Eu estou mesmo genuinamente feliz e agradecido. Mas foi um gosto mesmo. Ter despedido. E eu, se quiseres começar, podemos começar já por aí. Eu faço já o Eu enquadramento. nunca te fiz a pergunta porque é que me despediste. Eu acho, foi porque eu te ia pedir um aumento ou foi porque eu fui muito chato com os clientes a nível comercial? Vou-te já explicar. Eu acho que tu é que não te recordas, porque eu, antes de te despedir, avisei 3 vezes. Fui ter contigo 3 vezes para te avisar que se voltasse a repetir o comportamento que tinha junto dos nossos clientes, e eu vou fazer aqui o enquadramento. O Bruno foi contratado, talvez numa entrevista mais ou menos normal, foi contratado como personal trainer do ginásio em que eu era gerente. O gerente já era proprietário desse ginásio na altura. O Eugénios e Famalicão. Em Famalicão, exatamente. Ou seja, e é um clube por tradição, com um público-alvo, um segmento médio-alto. Uhum. E na altura, o Bruno estava a começar a carreira dele na área do fitness e Cheio de energia. era cheio de energia, é isso, cheio de energia. E eu cheguei a ter 3 reclamações, porque a terceira não foi mais possível, inclusive de maridos, em que se queixavam da abordagem do Bruno relativamente aos clientes, porque ele era muito afável, só que de toque. E nem toda a gente gosta desse tipo de comportamento, que eu acredito que uma pessoa com 21 anos, que trata toda a gente por tu, que se tivesse 60 anos, tivesse 20 anos, tratava toda a gente por tu. Naquela altura, 2009, fez a diferença. E não que eu achasse que tu eras um mau profissional e que não tivesses competências. Só que dentro daquele quadro que existia dentro da empresa, a minha única opção, depois de ter dito 3 vezes, Eu tenho uma vaga ideia de me teres avisado. se não alterasses o teu comportamento, que ias ser despedido, acabei por ter essa conversa contigo e dizer, olha, está na altura de sair, mas fui eu que fiz a ponte, e deixar de ressalvar isto, fui eu que fiz a ponte para pegar no telefone, e não sei se foste tu que me ligaste, se fui eu que te liguei, mas já não me recordo. A ti, porque eu nessa altura estava a tirar uma pós-graduação com o Rui, e no meio de uma conversa, não sei se liguei mesmo propositadamente para lhe dizer que eu tinha um profissional que estava a trabalhar connosco, que era altamente competente, ou melhor, altamente capacitado, alguém que tinha um jeito enorme para vender e que nas mãos de alguém que o conseguisse moldar, que ia ser... Domar, não é? Que ia ser um excelente profissional. E na altura ele falou contigo, acho que fez a entrevista, chegámos a falar novamente, tipo, gostei muito dele e não sei o quê, acho que tem capacidade para fazer um excelente trabalho. E eu, top, olha, ainda bem. E depois fiquei mesmo muito feliz em ver o teu processo e o teu acompanhamento, porque nós fomos falando N de vezes, ao ponto de ele me dizer, é o melhor da cadeia, o gajo que mais... E eu fiquei mesmo feliz porque lá no fundo sabia que tu só estavas era no sítio errado.
E que não era possível fazer diferente dentro daquilo que é aquele mercado. E isto, se calhar, é um bom insight para muitas pessoas que nos estão a ouvir lá em casa, que só estão no sítio errado. Porque têm imenso potencial e adaptado ao local certo, onde possam fazer valer as suas capacidades, as suas valores. E às vezes despedir-se ou ser despedido pode ser a melhor coisa que te pode acontecer, isso. Não é? E aconteceu-me isso novamente, não te sintas mal, porque eu tive o mesmo problema depois no Solinka também tiveste algumas reclamações minhas, pelos mesmos motivos. Mas depois, quando eu vim para a Virgin, eu tive também problemas disso, que é, eu vendia muito, mas fazia alguns feridos pelo caminho, chamemos-lhe assim. Eu depois da conversa dele foi mesmo, acho que te lembras perfeitamente disso, eu dizer-te mesmo, pá, tens de fazer exatamente aquilo que eu te disser. Vais ter sucesso, mas tens de fazer exatamente aquilo que eu te disser. E ele só me disse: quem é o gajo que ganha mais dinheiro aqui dentro? O que é que eu tenho que fazer então para ganhar tanto como ele ou mais que ele? Exatamente. E era dizer, e o gajo cumpria, o Bruno cumpria 100% daquilo que era dito. E a meio das avaliações, a meio dos treinos, vinha falar: epá, Rui, estou com este problema, como é que eu tenho que fazer? Pá, fazíamos um brainstorming em 15 segundos. Era. E ele saía direto, pum, para fazer aquilo. E no final, pumba. Exatamente. E conseguia converter, não é? Foi de facto incrível. Mas pronto, agora falando aqui do nosso convidado, tínhamos que fazer esta introdução porque eu sonhava com este dia há anos a dizer: Helder, obrigado por me teres despedido. E também tenho que agradecer a outras pessoas, mas genuinamente feliz, não é com má intenção, nem é aquela azia de nada disso. Mas deixa-me dizer que tu disseste, não te sintas mal que tiveste as outras, ou deixaste feridos pelo caminho. Em nenhum momento, nem a ti, nem a ninguém, das pessoas que eu despedi, e foram algumas, ou foram imensas, claro, tive algum sentimento, ou hoje olho para trás e digo que tenho pena daquilo que fiz, porque não me arrependo nunca daquilo que fiz, até porque tenho a certeza absoluta que há coisas que para mim são premissa, que é, e o Rui trabalhou comigo e se calhar teve a oportunidade de ouvir isto muitas vezes. Eu nunca ponho em causa, em primeiro lugar está o elemento, mas se o elemento puser em causa a equipa, tem que sair fora. Claro. Se não estiver a remar na mesma direção. Se a coisa que para mim é fundamental é fazer aquilo que tem que ser feito no momento que tem que ser feito para que possamos continuar a jornada, porque eu acho que tu vais, entretanto, já explicar, se calhar, quem é o Helder. Esta jornada foi feita de sangue e suor, e é todo um processo, mas é um processo de alguém que tomou decisões firmes, que muitas vezes eram difíceis e custosas, mas que é preciso em determinado momento fazer escolhas. E muitas vezes as escolhas são escolhas. Às vezes temos que os ter no sítio. Tem que ser conscientes. Temos que os ter no sítio e tomar decisões difíceis. Tem que ser conscientes, porque no mundo dos negócios nós sabemos o quanto é difícil tomar decisões baseadas na emoção. E eu nisso fui sempre muito pragmático, porque para mim era condição sine qua non ter futuro. Porque para mim estava acima de tudo. Era o meu santo grau, era ter sucesso no profissional. Durante muitos anos foi isso que para mim foi o meu grande drive, ao ponto de e isto digo nem sequer é com alegria, mas é aquilo que eu sou. Eu já cheguei chegar a estar no escritório, a vomitar com tanta vontade de querer ultrapassar determinado resultado. E estavas a dizer foi? Disseste foi? Foi. Hoje tenho mais calma, porque o facto de ter feito a jornada e hoje ter atingido o que queremos chamar, mas para mim já é o sucesso, claro, alguma forma de sucesso. Deixa-me muito mais tranquilo, deixa-me muito mais. Já não tenho as dificuldades que tinha no passado, porque eram questões financeiras. Ou seja, o meu ponto de fire já foi ultrapassado há muito e hoje não tenho nem corro atrás do dinheiro. Não é isso que de todo me move. É uma boa forma de estar na vida quando tu já não tens que pensar em dinheiro, não é? É uma forma diferente e eu sou um felizardo porque tenho a certeza absoluta que 99% das pessoas têm que fazer. Não é? Nós falamos sempre da sorte, não é, Rui? E ele também teve muita sorte na vida, não é? Teve. e acho que é interessante trazer a parte de começar com sorte
Mas tive algum. Porque tiveste bastante sorte. Eu vou já contar-vos Desculpa, o que é sorte. ainda nem apresentamos aos nossos espectadores, chamamos assim aos YouTube espectadores, podemos chamar-lhe assim, quem é o Helder, não é? Acho que podes. Era isso que eu ia pegar. Ia pegar nessa sorte, que é como é que essa E sorte. porque é que ele está aqui hoje? Exatamente, como é que essa sorte te ajudou quando tu começaste a trabalhar? Como tu disseste, o primeiro ginásio foi primeiro negócio, se calhar, não é? Segundo negócio. Segundo negócio foi o Eugénios, mas não começaste como dono do Eugénios. Não. Comecei como recepcionista do Eugénios. Que é um ginásio. Que é um ginásio, exatamente. O ginásio onde tu despediste o Bruno. Onde eu fui prazerosamente despedido. Fui lá trabalhar com 19 anos, era um ginásio de família. Tive a trabalhar durante até 8 anos, que trabalhei nesse ginásio. Cresci internamente ao ponto de chegar a coordenador do ginásio e depois bati a porta e saí saí porque desentendi-me com a direção da altura e porque não encontrava emprego em lado nenhum que me permitisse pagar as contas que eu já tinha assumido, que é a prestação de casa e a prestação do carro na altura. Claro. E eu não tinha condições, e já tinha um filho na altura, ou seja, como não tinha condições para, ou em nenhum momento encontrei um emprego que me desse um ordenado que fosse suficiente, porque provavelmente se eu tivesse encontrado naquela altura alguém que me pagasse um ordenado minimamente de jeito. Se tivesse tido o azar de receber um bom salário. Isso. Se tivesse o azar já falámos sobre isso muitas vezes. Ter um bom salário, provavelmente eu era um assalariado. Este é o azar de ter um bom emprego, como eu costumo dizer. Podias ter tido esse azar, felizmente também não o tiveste. É isso. Mas nunca tinha sido empresário. Todo o meu círculo de amigos e círculo de influência familiar não tem nenhuma ligação a empresas, ou seja, é toda uma aprendizagem a solo, solitária. Incompreendida. E esta dificuldade de encontrar um emprego fez com que eu tivesse que empreender. A determinada altura percebi que a única forma que eu tenho de me safar e conseguir pagar as contas é criei uma empresa de consultoria financeira e mediação de seguros. Enquanto isto, tive 2 anos nessa empresa, percebi que era possível ganhar dinheiro com aquilo, mas não era aquilo que me ia fazer, nem era aquilo que me fazia feliz, nem era aquilo que eu conseguia ter o tal ponto fire de liberdade financeira. Seres feliz enquanto estavas a construir todo este, eu vou chamar império, porque já começa a ser, foi sempre algo importante, ter sempre, ou houve alturas em que isso não era importante, ser feliz ou não? Deixa-me dizer, acho que para mim nem sequer é condição eu estar a pensar se isso é importante ou não. É mais importante eu para fazer esta viagem, para fazer este caminho, só estando feliz. Porque não é possível fazer esta viagem se tu não estiveres realmente apaixonado por aquilo que estás a fazer. Porque vais encontrar imensas histórias que vais contar a ti próprio para não fazeres aquilo que tem que ser feito. E encontrarmos um negócio que é rentável, que conseguimos monetizar e conseguimos oferecer uma proposta de valor ao mercado interessante, e se associarmos isto à paixão por aquilo que estamos a fazer, temos garantido o sucesso. Se não tivermos isto assegurado, dificilmente vamos conseguir todos os dias levantar-nos, independentemente da motivação, a sabermos que temos que continuar a seguir a nossa paixão. Antes de continuares... Nós estamos a rir, já sabemos. Quer comentar? Não, nós já falamos sobre isso muitas vezes, nós com um olhar já comunicamos. O que é que eu vou dizer, não é? Esse é um ponto muito interessante, que é realmente eu já disse isso muitas vezes há algum tempo e agora deixei de o dizer. E porquê? Eu concordo contigo, mas discordo, porque será que nós, para atingirmos o sucesso que queremos a nível financeiro e profissional, temos que fazer só aquilo, ou devemos fazer só aquilo que gostamos? Ou devemos nos sacrificar a fazer aquilo que às vezes até nem gostamos tanto, mas depois podemos aprender a gostar, em prol desse sucesso financeiro? Eu digo isto porque eu dizia isso até eu começar a fazer uma coisa que não era aquilo que eu pensava que me ia fazer feliz, entretanto até me faz feliz.
que é esta área do imobiliário. Então estás a concordar comigo. Mas eu quando comecei, eu não gostava. Eu tinha sido convidado para envergar por esta profissão e eu disse, não, nem pensar, eu não gosto disso. Eu acredito que depois os estereótipos que pudessem moldar, mas deixa-me dizer, eu em nenhum momento te disse que quando empreendi pela primeira vez que eu era apaixonado pelo mundo dos negócios e que era apaixonado pela área financeira ou pela área da gestão, porque eu não era minimamente apaixonado. Não era uma coisa, é isso que não sabia. Só que à medida que o processo se foi desenrolando, eu comecei a perceber que esta é a minha verdadeira paixão. Era aquilo que eu realmente gosto de fazer. E hoje percebo, e olhando para trás, que esta paixão que eu tenho com a gestão, com a performance, pela gestão, até porque eu não sou, eu já disse isto inúmeras vezes, eu não sou apaixonado do fitness. Ou melhor, eu até nem gosto muito da área do fitness, sendo o mais transparente possível. Eu gosto de treinar, gosto das pessoas que o fitness te envolvem, mas até acho que é um processo relativamente simples, pouco complexo. Acho que há estruturas até bem mais desenvolvidas e mais desafiantes. E é importante deixar só nota que o Fitness Up, que se calhar é a marca mais desenvolvida, ainda assim é uma das empresas da holding HMF. Sim, porque hoje faço outras... É que mais fatura. Hoje é que mais fatura. É que está mais desenvolvida. Já agora, qual é que é a faturação anual? Já agora eu gosto de sempre perguntar estes números, acho muito giro. Este ano temos uma previsão de 70 milhões. 70 milhões de faturação. Muito bem. E continuando então a tua história... Faturação, sim. A tua história, então, estavas... É isso. E estava a contar a história, entretanto saí, e entretanto o ginásio onde eu tinha trabalhado entra em processo de insolvência, é-me oferecida a possibilidade de aquisição do espaço, ficar com a gestão do espaço a troco da dívida que o ginásio tinha. Primeiro não aceitei, porque aquilo fazia-me ali alguma confusão, mas depois, com alguma insistência do outro proprietário... Não gostavas? Eu, na altura, uma dívida na altura, que não era muito, eram para aí 50 mil euros em equipamentos, não era muito hoje. Na altura foi. Mas para um miúdo que tem na conta 420 euros... 50 mil euros, era um grande passo atrás, porque eu já tinha 420 euros. Eu lembro-me de pensar... já tinhas, de repente tens menos 50 mil euros. E tomar esta decisão é como hoje tomar uma decisão de valores... É muito engraçado, eu lembro de pensar, e não vai há muito tempo, que se eu tivesse 50 ou 100 mil euros na conta, era milionário. Pronto. Pensar assim, eu um dia que tenho 100 mil euros na conta, sou o homem mais feliz do mundo, sou milionário e posso fazer o que quero. Hoje em dia, é só ridículo pensar isso. O meu primeiro grande objetivo, o objetivo de sonho, era atingir, e porque achava que é isso, já sou rico. Se eu atingisse uma remuneração mensal de 5 mil euros por mês. Olha, quando eu vim para a Virgin foi esse o meu objetivo também, ganhar 5 mil euros por mês. Depois consegui logo no segundo mês, depois dobrei isso e depois fiquei satisfeito. Nunca é suficiente, não é? Até porque depois é a empresa e depois chegas a uma altura que a empresa é que liberta esses 5 mil euros e depois tu percebes que há muito mais a fazer e porque esses 5 mil euros há um risco associado a essa rentabilidade. Mas isto para dizer, e para continuarmos aqui a linha do raciocínio, eu assumo a gestão do ginásio, fico com as dívidas e recupero aquela unidade. Recupero, ou seja, há ali uma fase difícil, uma fase de trabalhar 16 horas por dia, mas como eu tinha trabalhado lá, eu sabia o que é que tinha que ser feito. Para mim era claro. E entretanto já tinha tirado a minha licenciatura em gestão, então para mim era claro que eu não tenho um plano B, só tinha um plano A. E o plano A era ter sucesso. Acho que a licenciatura te ensinou alguma coisa? Ensinou muito. Às vezes, inclusive, eu sou daquelas pessoas que tenho muita admiração por quem gera negócios e que não tem bases nenhumas de gestão. Achas que se não tivesses feito a licenciatura que não conseguias ser o gestor que és hoje? Conseguia, mas não ia fazer uma licenciatura, mas ia ter que tirar formações, ia ter que... E mesmo depois da licenciatura tiraste a pós-graduação e tudo. Pois é muito difícil tu não perceberes. Estamos a falar que a maioria dos milionários no mundo, não sei se é a maioria, mas uma grande parte, mas eu acho que é a mesma todos maioria. dominam a gestão.
mas nem todos. Nem todos têm a base de gestão. Não têm licenciaturas, não têm formação. E eu não acho que seja preponderante de ser licenciado. Não acho mesmo. Só achei Não tem curioso. a ver com o canudo, tem a ver com conhecimento. E o facto de teres conhecimento, e eu sou um acérrimo defensor do conhecimento, aquilo que se calhar é um ponto que fez a diferença na minha vida foi a minha busca incessante de conhecimento. Foi eu estar constantemente a colocar-me em desconforto, a saber que há muita coisa que não sei. Porque esse foi sempre o meu maior desconforto. Porque o facto de... Eu quando não sei, pego nos livros, vou logo pesquisar, vou logo para a internet, vou logo... O facto de eu sei... Eu quando sei que não sei, eles me entendem. E quando sabes que não sabes, descobres. Descubro logo. Quando não sabes, estás perdido. E esse é que é o meu grande... Ainda hoje, esse é o meu grande desconforto. Estou constantemente em desconforto. E por isso, falávamos aqui em off, eu gosto imenso de me colocar em desconforto. Gosto imenso porque isto não é a minha praia, de fazer podcast não é a minha praia. Subir a palco não me é natural. Sou uma pessoa mais ou menos reservada, uma pessoa que não gosto da exposição. E a determinada altura achei que não, eu tenho que fazer este caminho, eu tenho que me colocar na zona de desconforto. Porque eu preciso de... Eu sou daquelas pessoas que só me sinto realizado se eu me transformar. Se estiveres em constante evolução, chamemos-lhe assim. Sim, é transformação. Às vezes é mais que evolução, é transformação. Incomoda-me o facto de olhar para trás e ver o mesmo Helder de... Tens problemas em atrás. dizer que estás errado e pedir desculpa? Não, nenhum. Estou normalmente sempre errado, quase. Não estou errado. Quase sempre. Sempre não estás certo, estás errado. Estou quase sempre Erras errado. mais do que acertas, não é? Muito mais. E eu estou sempre a aprender. Por isso é que as minhas equipas sugerem e tipo, vamos lá, vamos testar. Pá, não gosto nada da ideia, mas vamos testar, vamos ver o que E ouves a equipa, mesmo que aquilo seja absurdo, dizer, pá, ouves. Tenho que ter confiança. É isso. Tens essa abertura que, por mais que sejas o boss, né, podes aprender também com as pessoas que... Faça-me medir ao risco. Ok, isto não vai colocar em causa. Pá, e tenho inúmeras surpresas e fico mesmo feliz que eu tipo, eu é que... Pá, que nabo, não vi isto, eles viram e olha bem. Eu por acaso tenho uma história muito engraçada, muito rápida, e agora estou sempre com esta história na cabeça, que há coisas tão simples e que podem transformar uma empresa, que é na Colgate, na pasta de dentes Colgate, houve uma dica de um funcionário da linha de produção que fez aumentar as vendas, não sei se foi 10% ou 20%. E foi uma coisa tão simples quanto esta. Então e se fizéssemos o orifício de saída maior? E as vendas dispararam 20%. Pá, uma dica de um funcionário ao mais... portanto, de primeira linha, chamemos-lhe assim, que deu uma dica que transformou as vendas da empresa em mais 20%. Estamos a falar em milhões e milhões de euros, não é? Mas as empresas têm essa cultura, a cultura de que eu não estou a fazer tampas, eu estou a contribuir para um determinado propósito, não é? Como aquele exemplo que é comumente partilhado da pessoa que está a limpar e chega lá uma pessoa e ele diz, eu não estou a limpar, eu estou a fazer aviões para a NASA. Mas o homem da Walt Disney. Exatamente. Isso é. Exatamente. Essa um parte propósito maior faz realmente a diferença. Faz realmente a diferença. E eu queria tocar aqui num tema que também vos distingue bastante, que é que vem do vosso crescimento. Ou seja, ambos começaram sem nada, ambos construíram algo muito bom, mas há aqui uma coisa que vos distingue claramente, que é, tu construíste uma liderança em que tu gostas e és apaixonado também por criar novos líderes. E eu, como uma das pessoas que beneficiou disso, ter sido melhor líder graças a ti também, consigo comprovar isso. O Bruno é one man show e não tem só uma empresa. Pois, mas ele é que está certo, eu é que estou errado. Não há, eu não trago o tema para o certo e errado. É por serem os dois, é por ter esta diferença. E isto para trazer... Não há só um Bruno. Sim. Quantos Brunos é que não estão a ver isto? Eu já tive pior, já foi pior. E acho que já melhorei um bocadinho. Eu não acho pior ou melhor, eu acho só diferente mesmo. E também não há certo até porque o teu sucesso não está a dizer que é pior. Infelizmente ainda não faturo 70 milhões, mas vou lá chegar. Mas... Começaste há menos tempo também. Comecei há menos tempo, comecei um bocadinho atrasado.
Exatamente. Não é atrasado, que eu li o que tu disseste. E, Ninguém começou atrasado. Tu também começaste a ter sucesso aos 30 e qualquer coisa, não? Ou já foi mais e cedo? muito, depende, E muitos, depende não? do que eu Pronto. sucesso. Depende. Sucesso, vamos chamar-lhe o sucesso aqui financeiro, pronto. Claro que há o Se sucesso calhar ser visível, se Pronto. calhar aos 40. aos Já. 40. Que é a idade que muitos empreendedores, aliás, estávamos a falar com aquele investidor americano que tivemos no outro dia. Foi da noite para o dia, mas Exatamente. demorou 20 anos. Exatamente. Ou seja, foi rápido, mas foram precisos esses 20 anos antes para te Foi, ensinar é isso. o caminho, não é? E eu considero-me exatamente o mesmo. Eu consegui há pouco mais de 2, 3 anos esse sucesso financeiro, mas eu venho desde o Gênesis, aliás, com essa vontade, com essa sede de... E tudo isso é uma preparação para chegar Exatamente, aqui. Para chegar aqui, exatamente. E nisto... Estavas a dizer porque é que a diferença do exatamente. One Man Show para... O One Man Show, por acaso, é algo que eu tenho vindo a tentar melhorar, que é delegar. Eu tenho extrema dificuldade. A Marisa já não tem essa dificuldade, é oposta a mim. Que ela adora delegar e está-me sempre a incentivar para delegar, e se calhar um bocadinho com os inputs dela que eu tenho conseguido já delegar Marisa, algumas que é coisas. sócia e mulher. Sim. É a minha mulher e a minha sócia, exatamente. E tenho tido essa dificuldade, mas é algo que eu tenho vindo a melhorar e considero que para crescer não consegues crescer para um patamar, chamemos de um patamar mais alto, sem delegares e sem teres equipa. E eu acho que o Helder nisso... Sim, há uma série de processos que têm É o que estar melhor garantidos e um deles é a capacidade de não delegar. conseguia chegar aos 70 milhões de faturação se não Se tivesse não uma tem- equipa, se não delegasses, se fizesses tudo Sim, era sozinho. impossível. Não é? Não, isso era impossível. Não conseguia abrir a segunda unidade. sequer. Exatamente. Ou seja, ainda estavas lá a gerir a primeira, Exatamente. a Já não falar com os conseguia, sócios. porque, e se calhar pego no mote daquilo que estás a dizer, da questão da importância de delegar. E parece uma decisão simples, mas não é. A decisão que eu tomo depois de recuperar a minha primeira unidade e torná-la uma área rentável, aquilo que me fez abrir a segunda unidade foi o medo. O medo de que alguém olhasse para o meu negócio e percebesse que podia entrar em concorrência comigo, podia me fazer concorrência e esse medo fez com que eu procurasse a segunda unidade e criasse concorrência à minha primeira unidade. Esse foi o motivo que eu criei. Onde criaste o Fitness Up. E criei o primeiro Fitness Up. No momento que estou a criar aquele que foi o primeiro Fitness Up em Famalicão, para criar a minha concorrência, percebi aquilo que provavelmente é a tua dor, que é como é que eu posso multiplicar-me para poder ter duas unidades a funcionar. Então, que nunca é igual. Nunca é igual e é preciso um esforço, porque tu tens de ter capacidade de delegar a alguém essa função e um ginásio precisa de ter um coordenador presente. E é a altura que surge eu estava a ter uma pós-graduação com o Rui e convido, ou melhor, um golpe de sorte. E às vezes, nós falamos muitas vezes na sorte, não é? Que os empresários têm uma sorte, têm uma... Estar no sítio certo, à hora certa, não é? mas a sorte é sempre feita de decisões. Ou a sorte aparece-nos para nós testarmos ou para agarrarmos. Ela normalmente está-nos a testar ou está-nos a dar a oportunidade de agarrar. E essa é uma decisão depois do empresário, do empreendedor, o que quer que seja, de agarrar. Se olha para o lado. Exatamente. E eu ligo para o Rui com uma esperança, verdade seja dita, de que ele me pudesse dizer aquilo que me veio a dizer quando eu lhe pedi que me desse referências de alguém que pudesse ser coordenador da minha segunda unidade. E as minhas expectativas eram baixas, que era, eu precisava de um coordenador para a minha segunda unidade, não precisava de mais nada. Era só isso, não tinha sonho de ter uma cadeia de ginásios, nada do género. E quando ligo para o Rui diz-me, ok, não estou a ver ninguém, mas eu estou em Espanha e se calhar podia fazer sentido para mim. E nunca mais me esqueço desse filme, porque é preponderante e foi se calhar o grande twist da mudança da minha crença do que eu pretendia para a vida. E nesse momento ele diz-me, Helder, isso se calhar fazia sentido para mim, mas nunca seria para abrir um ginásio contigo.
se porventura a tua ideia fosse abrir várias unidades, aí para mim fazia sentido. E por isso é que eu digo... E aí é que tu pensaste. E é aí que se toma, aí que a sorte aparece, mas a sorte é uma decisão. Ao mesmo tempo que ele diz isso, eu digo, claro. Claro que sim. Claro que sim. Achas que a minha ideia era só abrir um? Logo. Mas era. Logo. Era só um. Era só um. E eu estou forte. Começo rapidamente. Eu acreditei, claro. Começo logo a preparar um plano. Como é que eu lhe vou explicar quando ele vier ter a olhar comigo? Sim, porque o Rui era uma pessoa altamente emotiva. Ainda hoje é, mas... E com um currículo invejável, não é? De fazer crescer empresas. E emotiva. Exatamente. Ele não é propriamente Ele é alguém que tu dizes alguma coisa e ele faz de conta que não disseste nada, não. Ele vai-te lembrar, ao longo do processo, N de vezes. Sim. Vai estar ali, nos ouvidos, e o Rui vem trabalhar connosco, pá, e a minha história, não é a minha história, mas aquilo que era a única forma de eu conseguir responder à necessidade dele, que era abrir vários clubes, e não pôr em causa a estrutura anterior, era, ok, vamos avançar, mas eu não tenho dinheiro para ir para a segunda unidade. Esta unidade tem que ser rentável para eu abrir a terceira. Se estávamos na segunda, para eu abrir a terceira, esta unidade tem que ser rentável. Tem que faturar. E verdade seja dito, o Rui faz um trabalho. Dinheiro emprestado ao Rui. Rui, não cheguei a pedir. Não. Está a ver a segunda unidade, não. Não foi pedido. O Rui faz um trabalho incrível, com uma equipa incrível que esteve por trás do primeiro projeto do Fitness Up, queria magia. Por acaso é engraçado que tu falaste mais uma vez a sorte da equipa. Tu falaste aí num ponto que o Rui deu-te o twist e eu sinto exatamente o mesmo. O Rui deu-me o twist a mim também, porque eu quando chego... Sou o mãe do twist. Podes começar a chamar sou o John Rui Twist. Quando eu chego ao Solinka e com aquela energia toda, ainda eu era barman, eu fumava, bebia, apanhava bebedeiras, ia para ser, era um teenager ainda, não era a idade, e ele diz, vais começar a trabalhar no Solinka, tens de deixar de fumar, não sei o quê, pronto, deixei de fumar logo, não sei o quê, tal, mas ele, de facto, eu sinto que ele tirou de mim, eu tinha aqui um diamante em bruto, e ele lapidou todo o diamante e fez de mim, quando eu vou para Lisboa 2 anos e meio depois, e eu vou uma pessoa completamente diferente. E posso dizer que a minha ambição, até chegar ao Rui, não era assim grande coisa. Eu só queria ganhar, sei lá, na altura, 1.500 euros. 1.500 euros, perfeitamente. Eu acho que queria ganhar 1.500 euros, para mim já era espetacular. Depois cheguei a ganhar 2,5, 3, qualquer coisa. Mas eu não tinha essa ambição. Eu não me lembro... lembro bem coisas de miúdo, de ver os pais dos meus amigos, tinham carros bons e eles tinham casa na Quinta da Barca, não sei o que. Isso, ele tem sorte e tudo, mas ainda não tinha dado aquele clique. Aquele clique começa-me a dar no Solinka e muito também aqui com... Pegas num tema interessante, que vale a pena analisar do ponto de vista teórico, que é as crenças. Eu tenho a certeza que aquilo que faz realmente a diferença é a tua capacidade de ir ao longo do processo quebrando crenças. Porque nós somos capazes de tudo. Agora, aquilo que nos limita são as nossas crenças. De alguma forma, as nossas crenças... E o nosso ambiente também, muitas vezes. Já ia chegar lá, mas as nossas crenças é que moldam o nosso pensamento. E o nosso pensamento molda o nosso comportamento. O nosso comportamento molda as nossas ações, por sua vez, moldam o nosso estilo de vida. E o nosso estilo de vida é que nos garante mais ou menos sucesso. Ou o tal sucesso que falamos. Porque ou seja, no fim, tu só tens é que moldar a tua crença. Porque se tu quebras as crenças que tens, tu quebras o teu ciclo de inferioridade, de pobreza, de whatever, não é? E aquilo que tu estavas a dizer, a melhor forma de tu quebrar crenças é estás ao lado de pessoas que já não as têm. Não é? Costuma-se dizer, então, junta-te a 5 atletas, vais ser o sexto. Claro. Junta-te a 5 milionários, vais ser o sexto. Junta-te a 5 pobres, vais ser o sexto. Exatamente. Ou seja, isto... É certinho. Funciona por acaso, lindamente. Tocas aí num ponto muito engraçado, que pode não ser engraçado, que é tu deixas de conseguir ter os mesmos amigos e estar tão presente no ciclo onde tu andavas. E eu senti isso, eu tive que deixar Tu não deixas, tu escolhes.
Sim, eu tenho uma dificuldade tremenda com alguns amigos que eu gosto muito deles como pessoas e são pessoas que eu tenho o maior carinho por elas porque estiveram comigo lá atrás, mas hoje em dia é-me difícil conseguir passar 30 minutos ou 1 hora com essa pessoa porque não consigo ter uma conversa que me interesse. E eu tenho extrema dificuldade em estar com alguém que não tenha uma conversa que me interesse, que me faça evoluir, que toque em temas interessantes. E é um ponto que tu tocas, que acho que o ambiente em que nos rodeamos não é Bruno, agora tens dinheiro, pensas que és mais que os outros e não ligas Sim, aos pobres e não sei o não quê. tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tu passas Tem a ver para com o outro patamar. teu estímulo de crescimento. Exatamente. Tu és estimulado pelo crescimento. E há pessoas que. E isto tem a ver com teres mais ou menos. Ou melhor, o tipo de mentalidade. Se tens uma mentalidade fixa ou se tens uma mentalidade, um mindset de crescimento. Se o teu mindset é de crescimento, tu procuras pessoas que te estimulem o crescimento. Se a tua mentalidade é uma mentalidade fixa, tu precisas de pessoas que te validem a tua mentalidade. Precisas de pessoas que te digam, claro, o mundo é difícil, claro, os patrões são os filhos da mãe, claro, tudo, claro que o nosso governo é que não nos deixa crescer, nós não temos oportunidade, Espanha é que é bom, a Suíça é que é boa, Portugal é uma desgraça. Exatamente. Mas mesmo eles não compreendem este tipo de linguagem que estás aqui a falar. Tu consegues fazer tudo. Tens uma crença limitadora que não te deixa fazer, mas tu eliminas isso, tu consegues fazer. Mas todos temos. Todos temos crenças. E algumas boas. Mas muita gente acha que isso é... Acha que isso é fé diversos, que são coisas que não são reais. E isto é realidade. Eu costumo dizer, e lembro da entrevista, que nós, na nossa primeira entrevista memorável que nós tivemos, que tu contratas-me e dizes, olha, encerrei as entrevistas, não quero entrevistar mais ninguém, é mesmo o teu perfil que procuras. Eu lembro-te de dizer isto, que é, Rui, eu tenho 2 braços, 2 pernas, 2 ouvidos, uma boca, ele tem também, portanto, o que é que ele está a fazer que eu não estou a fazer? Porque se ele faz, não é? Se ele faz, eu também consigo fazer. A menos que eu tenha alguma deficiência mental ou alguma impossibilidade física, mesmo impossibilidade física não é desculpa, mas se eu for uma pessoa, digamos, entre aspas, normal, eu consigo fazer exatamente aquilo que tu fazes. Há uma pessoa lá em casa a ouvir-nos a dizer, é preciso ter sorte. Só uma? Será que só há uma? Há uma só. Confessem lá que vocês estão a dizer isso. Só há uma. Só há uma pessoa a dizer que é só. E isso é mentalidade fixa. É não perceber que há formas de desbloquear as crenças. E toda a gente tem crenças. Exatamente. Obviamente que sim. Agora, é muito mais fácil, e voltando ao tema, que é muito mais fácil tu desbloqueares crenças com pessoas que já não as têm do que as desbloquear sozinho. Eu, por acaso, muito mais difícil. Às vezes divirto-me e às vezes não me divirto, às vezes a puxar pelas pessoas. Às vezes eu estou com essas pessoas e faço questão de estar. E começo ali a introduzir e tal, e começo a fazer perguntas. Mas eles não saem. Eles estão num ciclo vicioso de negação, de pessimismo, de não acreditar. E eu tenho pessoas que eu conheço e dizem, faz isto, se tu fizeres isto, tu vais... Vai acontecer. Não tem como. E eu já fiz, portanto eu sei. Faz, executa. Mas isso tem um grande problema. E as pessoas ficam a olhar e tipo, mas tu é que tens jeito para as ver, e tu é porque tu és... Mas quando a pessoa quebra essa tal crença, percebe que depende de si... Nas equipas comerciais, tu tens um target. E há targets que nas equipas comerciais são impossíveis de atingir. Claro. Mas há alguém que vem e faz. E de repente, toda a gente faz aquele target, não é? E no atletismo, então? Sim. Não é? Recorde impossível. De repente, 3 atletas fazem isso. Eu não sei se vocês sabem, tu deves saber, que eu não consigo precisar quais são os tempos, mas as corridas de cavalos, a evolução de 1930 para agora, a velocidade como correm, é tipo residual. Ao passo que os seres humanos passaram tipo de 3 horas ou de 4 horas para 2 horas. Ou seja, na maratona. Exato. Mas então o que é que faz a diferença? O que é que faz a diferença de que somos todos animais? O que é que realmente evoluiu? As pessoas antigamente não tinham sorte. É as crenças. São batidas, as crenças. Não, aquilo é o recorde, aquilo ninguém faz melhor do que aquilo. É isso. É a capacidade de superação que nós temos. Mas essa capacidade só surge, e tu há bocado antes de começarmos a gravar, estávamos aqui a falar da parte de gravar e isso, e é sair da zona de conforto. Quando o Bruno tem estas conversas com os colegas e a malta diz, não, mas isso és tu, o medo que estas pessoas têm é de dizer, não, sou eu, e isso significa que eu tenho esse poder, mas isso significa que eu tenho que fazer alguma coisa.
Acima de tudo, tem que ser da minha zona de conforto. Quando eu digo que, pá, o problema não é o mundo, o problema sou eu, significa que, ok, então tenho que fazer alguma coisa. Ou então tenho que conviver com o facto de, epá, eu sou uma merda. E sou preguiçoso. Sou preguiçoso. E Eu sabes, sou preguiçoso. tocas aí num Exatamente. ponto muito interessante. Sabes que eu hoje em dia, eu às vezes sinto essa preguiça. Não sei se vos acontece. Toda a gente. Mas eu muitas vezes, pá, o meu dia é fazer prospecção, falar com pessoas, procurar novos negócios, procurar novas casas para vender, procurar novas oportunidades. E às vezes eu não me apetece. Só que quando não me apetece, eu sou o primeiro a fazer mesmo. E se não te apetece, Bruno Queiroz, mas vais fazer, vais pegar no telefone e vais ligar. Epá, não me apetece saturar pessoas, não me apetece falar com ninguém. E eu pego no telefone e obrigo-me a fazer. E é uma característica que eu tenho desde miúdo, e tu deves ter a mesma, que é, quando eu penso numa coisa que eu não quero fazer, tenho preguiça ou acho que não sou capaz, eu não descanso enquanto eu fizer essa coisa. Porque eu tenho que provar a mim mesmo que tu conseguiste. E lembro, por exemplo, em Ponte Lima, saltar lá daquela ponte romana e saltar lá para baixo. Eu tenho esta memória de miúdo que eu tinha um medo, mas um medo que me matava de me atirar lá para baixo. E eu lembro-me de estar ali uma tarde inteira e eu não saí de lá, enquanto não me atirei da ponte. E atirei, infelizmente, correu tudo bem. Não é para inspirar outros miúdos a Não se fazer. atirei das pontes, exato. Não é para Mas inspirar. era seguro, mas era seguro. Mas Era aquilo que difere, aquilo que depois difere as pessoas boas das extraordinárias é aquilo que tu estás a dizer. É a capacidade de fazer aquilo que tem que ser feito quando não apetece ser feito. A disciplina. Isso é disciplina. E às vezes não gostas de fazer, não é? É nós privarmos no curto prazo, é nós sacrificarmos no curto prazo por um longo prazo. Isso é disciplina. Tu não gostas de despedir pessoas e tem, muitas vezes, ou Faça se calhar o que tem que todas ser. as semanas, É o que tens que tem que ser despedir Faça o que pessoas, tem não que é? ser feito. Tens de fazer aquilo que tem que ser feito. É isso. Mas essa é a diferença. Motivação é fazer aquilo que tem que ser feito, independentemente se te apetece ou não. Isso tem que ser feito. E isso faz a diferença porque nós, se tivermos uma pessoa na nossa equipa, aliás, eu até vou trazer aqui um exemplo do desporto. Eu acompanho um miúdo jogador de futebol que, pá, disse no Para final... quem não sabe, as pessoas, tu és coach, não é? Também faço. Também faço. para introduzir aqui, Sim. Também mas faço, estás a acompanhar numa versão de coach ou não? Sim, numa versão de coaching, exatamente. De Mas, coaching. mas o meu foco é, de facto, mais a parte de desenvolver negócios, desenvolver as empresas. Gerir empresas e fazer empresas crescer. Exatamente. É essa a tua paixão. Exatamente. Isso é a minha paixão, isso é aquilo que eu gosto mesmo de fazer. Que é o que tu fizeste com o Helder, fizeste com o Solinka, fizeste no Dubai também. Sim, noutras Puxando aqui um bocadinho a brasa aqui. Aquilo que fui fazendo contigo de forma informal. Exatamente. De forma informal. Epá, nunca te paguei uma sessão. Zero. Nunca te paguei uma sessão. Epá, uns almoços de vez em quando. Acho que paguei, mas uma sessão por acaso nunca lhe paguei. Nunca. E foram mais. E já tiveste para ser meu sócio 2 vezes e desististe. Sim, isso. E acho que só ainda somos amigos por causa disso. Acho que fizeste. Porque da maneira que já percebeste como é que ele centraliza tudo nele, para mim. Só uma pessoa, eu costumo dizer isto, não sei. E foi a melhor. E eu acho que eu orgulho, mas ao mesmo tempo não me devia orgulhar, que é só uma pessoa que eu consigo ser sócio, que é a minha mulher, a Marisa. Portanto, entendemos lindamente. Foi a melhor coisa que te aconteceu nos negócios. Foi a melhor coisa, eu já disse isto mais uma vez, foi a maior dádiva da minha vida, quer no nível pessoal, que evolui imenso enquanto pessoa, enquanto ser humano, também como nível profissional. Aliás, eu comecei a ganhar dinheiro a sério quando me juntei com a Marisa, né? Ainda não somos casados, mas vamos ser, Marisa, calma, claro. Ela vai ficar já. Bruno, falaste muito bom. Pá, não, sabes, falando do casamento, eu por acaso tenho aqui uma ideia diferente, que eu acho. Inspiraste no meu. Não, sim, tu casaste e divorciaste em 1 ano ou 1 mês. Não, eu estava a dizer para inspirar no segundo. No segundo, não foi no primeiro. Por isso é que tu não foste ao primeiro, mas eu sabia que não era ali, mas ao segundo eu fui, vês? E portanto, agora como toda a gente sabe, eu estou à espera do nosso Lourenço, né? E eu gostava de ter pelo menos 2 ou 3 filhos. Calma, Marisa, calma. Não começo Já falamos sobre isso. Já vamos sobre isso. Eu gostava de ter, não, ela sabe. Gostava de ter 2 ou 3 filhos e eu por acaso vejo o casamento numa perspectiva. Posso estar certo ou errado, mas é a perspectiva e a Marisa até alinha nesta ideia, que é, eu gostava de fazer o meu casamento passando 10, 15 anos, não para me juntar à Marisa, mas para celebrar o nosso caminho juntos. Ou seja, imagina, chegamos ao fim de 15 anos, o Lourenço vai nascer agora, portanto temos 8 anos, 7 anos de relação, por exemplo. Daqui a 7 anos, quando fizermos o aniversário de 15 anos, tenho o Lourenço e a ter mais um filho, se Deus quiser, e os dois estarem presentes e terem consciência daquele momento. E eu idealizo o meu casamento em que eu esteja com os meus filhos a celebrar o caminho que nós percorremos
que foi difícil e que é difícil, já foi mais que o que é agora, mas celebrarmos, estarmos juntos e toda a nossa história. Pá, eu acho isso lindíssimo. Bruno, Mas obrigado pelo insight. E eu não conseguia explicar à minha mulher, quem é a minha namorada, aí já lhe vais e mostrar isto. agora vou-te explicar exatamente com as tuas palavras. Eu demorei 13 anos. Também te aconteceu mesmo, nem sabia. Eu demorei 13 anos, ou seja, de 14 anos para nos Conheço bem, João casarmos, também. porque queria celebrar. Depois vais passar isso num papel que eu preciso de dizer Não, exatamente. vais- Está a ser gravado, está a ser gravado. Está gravado, vais Vou dizer cortar esta cara. exatamente igual. Diz assim, Foi vais por isso. preparar um jantar romântico lá em Ela nunca casa com percebeu. flores, assim, hoje vou-te mostrar um vídeo, para tu veres que eu não sou o único maluco Não, no vou planeta Terra a explicar pensar porque assim. Ela demorou muitos anos a compreender porque é que ainda não somos casados. Olha, Sabes que eu, desde, Mas vamos casar. desculpa, desde miúdo que eu me interrogo, há uma característica que eu tenho é fazer perguntas a mim mesmo. Porquê isto? Porquê que isto é assim? Porquê que a vida é assim? Porquê que isto aconteceu? Porquê que isto acontece? O casamento é uma das coisas que eu me pergunto mesmo, muitas vezes. Porquê que uma pessoa que se conhece há um ano, há meses, há 2 anos, há 3 anos, olha, o Rui até foi 5 anos junto, namorar, não é? E depois tiveste um ano Sim. casado, não foi mais ou menos, Certo. não interessa. Mas há situações que tu vais-te casar e tu ainda nem experimentaste viver com a pessoa, ainda nem experimentaste ter um dia-a-dia intenso com a pessoa, ultrapassar dificuldades, conhecer a pessoa no seu pior. E como é que tu vais casar? Chegaram... Também depende da importância que dás ao casamento. Exato, há pessoas que podem pensar diferente, mas para mim, eu falo por mim, a mim faz muita confusão chegar a um padre, achar-se, quer dizer, prometo para a vida, e ser-te fiel, e ser-te isto, e ser-te tudo, e mais uma coisa, e eu nem conheço bem a pessoa que bem, está lá. isto foi negócios, empreendedorismo, conselhos de casamento para quem está a ter dificuldade na parte do vou casar, não vou casar. Estamos aqui, está a ser transversal. Exatamente. Estamos aqui uma conversa. E aproveitar esta parte mais pessoal. Eu queria terminar aqui com a tua parte, depois vamos aqui à do Bruno, mas queria terminar aqui com a tua parte também. Tu disseste que não és um homem de exposições, pá, mas eu acho que era importante expor esta tua veia pessoal mais solidária também. Isto vai um pouco ao encontro daquilo que é o meu propósito, porque a determinada altura, ou seja, eu fiz uma jornada, fiz uma carreira no empreendedorismo e continuo a fazer essa carreira no empreendedorismo. E a determinada altura da vida tu começas a perceber que existem coisas mais importantes. Quando desbloqueias estas questões relacionadas com o dinheiro, começas a perceber que não é isso que te preenche. Porque a determinada altura não é mais dinheiro, não é o Porsche, não é o Patek, não é isso que faz realmente a diferença, e não é isso que nos faz deitar na cama e fechar os olhos e dizer eu estou a contribuir, eu estou a fazer a diferença. Porque no fim do dia a jornada do empreendedor, do empresário de sucesso, deve ser uma jornada de preenchimento, deve ser uma jornada de trazer mais pessoas para isto, desenvolver pessoas. Para mim o sucesso é isto, é desenvolver. E esta vertente mais solidária também tem a ver com isso, tem a ver com... Eu posso, obviamente, fechar os olhos e fazer de conta, podemos todos, principalmente quem tem mais posses financeiras, podemos fechar os olhos e fazer de conta que não se passa nada à nossa volta, encerramos em copas e fazemos de conta. Quando tu vives de perto, como eu vivi uma semana na Guiné-Bissau, começas a perceber que a lente com que tu olhas o mundo tem que ser mudada, ou é mudada. Porque todos nós olhamos o mundo por uma lente. E muitas vezes a lente é só a lente do dinheiro. Corremos atrás. Nós ou a maior parte das pessoas, e não digo isto com demagogia, mas vivemos na roda dos ratos. Estamos numa roda que estamos aqui a trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para fazer mais dinheiro, para ganhar mais dinheiro. Entramos aqui numa roda e nós não estamos a fazer a diferença, não estamos a viver um propósito. E esta vertente solidária tem a ver com isso, tem a ver com o meu propósito de vida hoje, que já não é um propósito do ponto de vista financeiro, sendo que eu tenho imensos objetivos, sou uma pessoa de performance, sou uma pessoa orientada para resultados e nunca vou deixar isso porque isso é a minha paixão. É a minha tua paixão, exatamente. Mas alicerçado a isto, eu preciso, e que de alguma forma ainda me dá mais vontade de ter resultados ainda maior, que é, eu quanto mais resultados tiver, mais posso ajudar. Mais vou ajudar e vou conseguir impactar mais pessoas e vou trazer mais pessoas e hoje aquilo que para mim é importante de alguma forma. No fim do dia, aquilo que eu pretendo é inspirar os meus filhos.
se eu puder inspirar muito mais pessoas à minha volta a pensarem da mesma forma que eu, a verem o mundo com a mesma lente que eu, e a lente que eu vejo hoje o mundo, provavelmente, ou de certeza, será diferente daqui a uns anos. Espero que para melhor, porque é isso, como eu dizia há pouco, eu preciso de estar constantemente em transformação. Mas acho que no fim, tu fazes uma viagem ao longo da vida e eu aprendo imenso com as pessoas mais velhas. Gosto imenso de falar com as pessoas mais velhas e ouvir aquilo que eles têm a dizer. E nenhuma diz que o que valeu a pena foi ter ganho muito dinheiro. Ninguém diz isso. Diz o tempo que passaram, as pessoas que ajudaram, a forma como estiveram na vida, e muitas arrependem-se do abraço que faltou, da oportunidade, muitas vezes, de dar um abraço àquela pessoa que tu hoje já não tens ao teu lado. E isso para mim é o mais importante. Adormecer, deitar-me na cama, a saber que estou a fazer a diferença na vida de cada vez mais pessoas. Falaste dos filhos. Tu tens um filho ou dois? Dois. Dois filhos, não é? Um com 25 anos vou-te e fazer outro uma- com Um homem 10 já. anos. Eu vou-te fazer uma questão muito direta e um bocadinho provocadora, que é... Tu dás tudo aos teus filhos? Não. Dou tudo. Dás tudo, aliás, dás tudo aquilo que nunca tiveste? Queres dar aos teus filhos aquilo que nunca tiveste? Esta é uma pergunta. Dá para perceber que vai ser pai em breve, está já a começar a tirar os Para mim é claro, apontamentos. para mim é claro, mas eu gosto de fazer esta pergunta porque acho que é um tema que eu... É um tema extremamente complexo. Complexo. É um tema extremamente complexo. Que eu ouço muitas vezes isto. Eu quero dar aos meus filhos aquilo que eu nunca tive. Eu, se tivesse tido aquilo que supostamente tinha que ter tido, não era a pessoa que sou hoje. E tu também não. Olha, Tu sabendo isso, vais dar tudo aos teus filhos. É a minha o meu filho tem 25 anos, hoje vive sozinho, e aquilo que aprendi ao longo desta jornada, que aquilo que é o mais importante é nós prepararmos os nossos filhos para serem autónomos. E com isto, quero dizer que a melhor forma é não dares tudo, é criar condições para que eles sejam autónomos. Este parece-me que é o propósito maior de um pai. Mas este é um tema Podemos ficar tão aqui uma hora a frágil. falar sobre isso só. Se calhar, eu neste tema, se calhar preferia não falar nem mais um minuto, porque eu acho que existem profissionais capazes de nos ajudar e eu não sou mesmo essa pessoa. Não sou mesmo a pessoa porque sou empresário, sou gestor e há pouco dizíamos que eu há muita coisa que não sei e uma daquelas coisas que não sei é sobre paternidade. Pá, faço o meu melhor, estou constantemente em aprendizagem e deixo, na casa da minha filha, deixo quase nas mãos da Joana, porque é uma estudiosa, uma daquelas... Estuda. Uma É daquelas... É mãe. E Mãe, daquelas não que, há... profundo, Elas sabem tudo está estudam planeado. tudo. Sim, sim. E tu disseste nem mais um minuto, e se calhar este podcast também não fazemos nem mais um minuto. Pronto, olha, E, passou rápido. E passou rápido, não é? Passou rápido. Foi um gosto enorme estar com vocês. Obrigadíssimo, mano. Obrigado, Helder. Obrigado por me teres despedido e por estás aqui a dar a cara. Está bem. Agora é aquela parte, desligamos a câmara Exato. e ajustamos contas. Não, porque só tens que agradecer, não tens nada para ajustar contas, então não é para agradecer. Não, ajustar contas é dar-lhe um grande abraço, que é isso que eu vou fazer a seguir. Muito obrigado a todos os nossos espectadores e esperem pelo 4º episódio. E pronto, cá estaremos. Sempre com o objetivo vai ser difícil fazer melhor. Incentivar o empreendedorismo, é esse o nosso objetivo. Boa. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.